paz do Senhor, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal lá da Jossa, viu? Se você não é inscrito, se inscreva, viu? Se inscreva aqui no canal lá da Jossa, dê aquele joinha, tá? E compartilhe também, que já ajuda o canal lá da Jossa. E eu quero nesta noite de sexta-feira deixar uma palavra para o meu e o seu coração. Estava orando, né? Estudando a palavra de Deus. E esta palavra que é maravilhosa. Nós estamos em campanha de missões nacionais e não tem como a gente estar envolvido, né, na campanha de missões nacionais, como não olhar para esse texto, aonde a igreja de Atos crescia muito, muito mesmo. E aí nós vamos ver algum ponto, por que essa igreja crescia muito, né? Por que naquele tempo, um tempo onde não tinha internet, não tinha televisão, e a igreja crescia muito. Nós vamos ver aqui por que esta igreja crescia, que esses irmãos caíam na graça de todo o povo. Será por ser eles eram diferentes de nós? Com certeza eram diferentes, porque eles perseveravam no ensinamento da palavra de Deus. Coisas que os cristãos de hoje, eles perderam, digamos que o foco, né? Eles estão mais ligados em construir casa, seus próprios interesses, de que fazer discípulos, né? Que é o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Para a gente não construir prédios aqui nesse mundo, mas sim construir aquilo que a taça não rói, né? Nem ouro e nem prata, nem construir algo que vai ser acabado, mas sim, nossa morada não é aqui, construir morada no céu. Então abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 42. Nós vamos ver a diferença do povo de Deus naquela época para a diferença hoje, né? O título do meu diz assim, ó: como viviam os convertidos, os crentes, os servos de Deus, né? Você é serva do Senhor? Então, tu sabes aí do que eu tô falando aqui, da palavra de Deus, né? Então, nós vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, perseveravam. Os irmãos daquela época, eles perseveravam na doutrina, ensinamento perfeito, dia e noite, ligado no trono da graça, em tudo que Jesus Cristo ensinou para eles. Coisas que hoje a gente está vendo os servos do Senhor deixando. Culto de ensino, 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou perseverar se eu não estou na doutrina, aprendendo a doutrina do Senhor? Como é que eu vou perseverar? Né? Então, ninguém persevera se não tiver a fonte, né? A direção certa. Então, perseverava na doutrina dos apóstolos. Não era na doutrina do mundo, né? O mundo não pode vir para dentro da igreja, mas a igreja pode ir, né? Para o mundo pregar a palavra do Senhor Jesus, como eles faziam aqui, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso é muito importante para nós saber, né? E na comunhão e no partir do pão e nas orações. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se eles perseveravam, né, na comunhão, então eles andavam junto, né? Eles estavam sempre juntos. Não sozinho na sua casa, sendo igreja. Porque ninguém é igreja na sua casa sozinho, né? Deixar de se congregar está totalmente errado. Porque igreja são aquele grupo que se reúne no templo, tá? São os convertidos que vivem junto, em comunhão, no partir do pão e nas orações. Sempre depois de uma bela reunião, a gente parte o pão, né? Divide o pão, e isso é maravilhoso. Amo essas reuniões que depois tem ali o partir do pão, porque é nesse momento que a gente tem um bom relacionamento um com os outros.
E no 43 ele diz: e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, em cada alma havia temor, né? E muitos prodígios, muitos milagres, muitas bênçãos, muitas pessoas iam sendo alcançadas através daquela união, do poder das orações. Aquela comunhão, as pessoas olhavam e diziam: nossa, eu estou tão sozinho, eu vou para lá. Né? Então se juntava a eles. E os sinais eram feitos, sinais de cura, né? De libertação. A pessoa passava a crer no Senhor Jesus Cristo. E hoje, se a igreja não se reúne, como é que ela vai cair na graça da comunidade? Me diga. Não tem como a gente ficar trancado dentro de casa e dizer que é igreja. Ficar trancado dentro de casa e não ir ao templo, aonde for chamado, né? Fazer um evangelismo, batendo em casa, né? Fazendo um culto ao ar livre numa praça. A gente precisa aprender muito, né? Com nossos discípulos, com livros de Atos, que nos ensina a ser igreja, a viver como igreja do Senhor. Igreja, né, faz uma diferença enorme aonde tem uma igreja. Então, em cada alma havia temor. Temor de quem? Temor de Deus. Temor, e fazia aquilo que eles aprendiam, né, que era na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele havia o temor do Senhor. E assim como o Senhor Jesus Cristo andou pregando em casa, em aldeias, em cidade, né? Aonde ele saía, ele ia com aquela convicção e promessa, né? De ganhar muitos para Jesus, muitos para seguir a Jesus. E hoje, qual é a nossa convicção? Se nós não praticar o que o Senhor Jesus Cristo deixou, será se nós estamos sendo discípulos de Jesus? Será se as pessoas vão cair, né, na graça do Senhor, sem ver o povo de Deus recebendo a alegria, os sinais, os prodígios, a comunhão, no partir do pão? Como é que os ímpios vão enxergar a igreja se a própria igreja não se reúne para celebrar o nome do Senhor? Principalmente nos cultos de doutrina, é onde a igreja está mais vazia, é no dia dos cultos de doutrina, é no dia dos cultos de oração. No 44 diz assim, ó: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, né? A igreja, ela tem tudo em comum. Os discípulos aqui e tinha tudo em comum. Se eles tivessem que vender uma propriedade, vendia e dividia entre aqueles que precisavam. Partia o pão para todos, se reunia todos juntos e oravam todos juntos. Todos os dias eles estavam em casa, orando, né? Orando. Hoje as pessoas não gostam de orar. Quando fala que é oração, não vão para o culto de oração. Tá uma frieza geral, né? Uma frieza muito grande. A palavra de Deus sendo cumprida, né? Lá em Mateus 24, lá no finalzinho, fala que nos últimos dias muitos iam se esfriar. Até os grandes, né? Até pastores, pessoas que outra hora vivia clamando, buscando, hoje já não vai mais nem na igreja. Às vezes vai em três meses, uma vez no mês ou uma vez no ano. Então, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. No 25, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Às vezes, dentro da própria igreja, as pessoas não sabem nem a necessidade do outro. Quando a gente fala da necessidade do irmão,
As pessoas ainda chamam de preguiçoso. Ah, porque é preguiçoso. Ah, por que ele não vai trabalhar? Por que não vai fazer isso? Olha só, aqui eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Sem olhar quem. Sem dizer, por que tu não vai trabalhar? Por que tu não vai fazer isso? Não, eles não queriam saber o motivo. Eles dividiam. Olha só, a diferença do povo antigamente, da igreja de Atos, para a nossa agora. Hoje as pessoas não querem nem saber, né? Quem é fulano, quem é ciclano. Se ele mora num lugar difícil de entrar, que tem distante, você não vai nem visitar. Você não vai nem visitar, né? As pessoas não vão nem visitar aquele irmão porque ele mora distante, porque ele mora num lugar difícil de se entrar. Mas o Senhor diz que nós precisamos aprender com a igreja de Atos. Em cada alma havia temor. Se nós não tiver temor de Deus, nós não estamos sendo igreja do Senhor, né? A igreja viva do Senhor Jesus. No 46 diz assim: diariamente perseveravam unânime no templo. Unânime no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, diariamente, né, perseveravam unânime no templo. Diariamente. Não é uma vez no mês, não é 3 em 3 meses ou uma vez no ano. Não, diariamente. Diariamente eles estavam no templo. Olha só como é lindo, né, a palavra do Senhor Jesus. Perseverando com alegria, né, e com singeleza de coração. Profundo coração. Não por obrigação, para mostrar para outros que você está lá na igreja. Não, tem que ser todo o coração, do profundo do coração. No 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então as pessoas se achegavam a eles, né, se achegava com a simpatia que eles tinham de louvar, de orar e de dividir o que tinha, conforme a necessidade de cada um. E o Senhor acrescentava-lhe as almas, as pessoas. Viu o quanto era importante, maravilhoso e poderoso, porque ali havia cura, havia salvação, né? Havia um amor tão grande e o Senhor ia acrescentando as almas naquele lugar, enchendo, né? Isso é muito lindo. Então, os que iam chegando, iam crendo no Senhor Jesus Cristo e sendo salvo pelo poder do Evangelho. Isso é muito importante. A igreja não perder a sua essência, né? O ensinamento, a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. As igrejas hoje estão perdendo. As igrejas hoje não fazem nada para que a igreja venha crescer. E crescer na graça do Senhor, debaixo das suas mãos poderosas. Querem fazer movimentos, trazendo movimentos do mundo, colocando dentro das igrejas para atrair jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes. Ah, para não ficar na mermice, vamos colocar jogo de luz, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Tira até a palavra do Senhor e coloca outras coisas para atrair os jovens. Só que eles esquecem que os jovens têm que ser atraídos pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar qualquer um, jovens, adultos, criança. E não atrações, principalmente atrações que vêm do mundo. Estratégia, sim, mas não se tornar uma atração atrás de outra atração para atrair as pessoas. Então, jovens, crianças, precisam aprender quem é Deus e por que eles estão neste mundo.
e fazer a diferença. Quando eles virem para Jesus, eles vão saber que Jesus não é brincadeira. Jesus não chamou eles para brincar, mas sim para ser discípulo. E discípulo vive na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E hoje, na oração não aparece, no ensino da palavra, dificilmente quando não tem uma bola, ou um cinema, ou uma corrida de bicicleta, aparece assim na igreja. Mas se tiver, opa, minha diversão, meu esporte é em primeiro lugar. A Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus é em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas o que a gente está vendo nesses dias é ao contrário. Primeiro é eu. E a Bíblia diz que é para nós nos rejeitar a nós mesmos para que Deus apareça. Não é verdade? Então eu e você precisamos meditar na palavra do Senhor e assim viver conforme o que Ele tem nos ensinado. Aqui foram os discípulos que viviam dessa forma, mas toda a palavra do Senhor Jesus Cristo é ensinamento para mim e para você. Então, como seria bom se a gente praticasse, né, essa vivência, em casa, na comunhão com os irmãos, na doutrina do Senhor. Seria muito forte e o mundo seria diferente. Mas ainda há tempo, porque eu e você estamos aqui. Você está me ouvindo aí e eu estou aqui, né? Então, ainda há tempo para a gente mudar essa história. De dizer que a igreja não tem crescido porque simplesmente os irmãos, as pessoas não querem mais nada com Deus. Não. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se a gente sair, se a gente pregar a palavra do Senhor, fazendo o que neles estão ensinando aqui, perseverando na doutrina dos apóstolos, nós vamos sim, né, alcançar aqueles que são do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus assim te abençoe, que essa palavra possa entrar no seu coração e que a partir de hoje você possa tomar essa grande decisão de ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Discípulos que andam nos passos do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.